Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês, para a gente trazer as principais informações do CSA nesta quinta-feira. E tá chegando já o sábado, hein? O que tem no sábado? Vila Nova e CSA, às 19 horas, lá na cidade de Goiânia, capital de Goiás, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, rapaziada. O Azulão precisa se recuperar, hein? Mas o assunto desse vídeo hoje, o principal assunto é quem é o executivo de futebol do CSA. Na capa vocês estão vendo aí, Raimundo Tavares, Rafael Tenório e o Herbson Paulino, figura desconhecida que desembarcou essa semana aqui em Maceió e já está trabalhando no clube. Enfim, mas quem é afinal o executivo de futebol do CSA que está fazendo esse trabalho no clube? Uma função super importante. Vamos trazer isso aqui para vocês, vamos explicar direitinho isso aqui para vocês, tá bom? E falar sobre outras coisas também, mas o ponto principal é esse que me chamou bastante atenção. Olha só, rapaziada. Quero dar um recado para vocês aí da 1xBet, uma empresa global que está patrocinando esse vídeo aqui, está patrocinando o canal. E é uma empresa, cara, de apostas esportivas que tem parcerias com o Liverpool da Inglaterra, com Barcelona, enfim, uma empresa de apostas esportivas que oferece ganhos reais, ganhos rápidos, recebimentos bem rápidos, inclusive. Enfim, você quer fazer a sua fezinha em jogos de futebol ou então em esportes também, você vai ter oportunidade. Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, todas as ligas do mundo vai ter à disposição para você fazer a sua fezinha. E hoje, rapaziada, tem lá Brasiliense e Grêmio, por exemplo. Amanhã teremos Sampaio Corrêa e Ponta Negra. Amanhã também. Já tem jogo pela Série B, hein? Guarani e Náutico. Enfim, você pode fazer sua fezinha aí na 1xBet. Vou deixar na descrição um link, certo? Para você ir lá e fazer seu cadastro. E tem mais uma coisa, hein? O seu primeiro depósito você vai receber em dobro. Se você depositar um valor, a empresa já calcula para você ali, já contabiliza o dobro daquilo que você depositou, beleza? Então tá na descrição o link, 1xBet, vai lá e faz sua aposta e ganha sua graninha, rapaziada. Tamo junto? Valeu! Bom, rapaziada, antes da gente falar sobre executivo de futebol, quero dizer para vocês o seguinte: você fará o seu último treinamento amanhã, aqui ainda no Nelson da Via Expressa, e na sequência viajará para Goiânia para enfrentar o Vila Nova no sábado. Duas novidades aí, não é duas novidades, são duas informações concretas. Uma, Kevin deve ser mantido na lateral esquerda. Foi bem, cansou um pouco, mas se dedicou pra caramba, chamou um pouco a atenção o vigor dele. O cara tem realmente uma pegada pesada ali na lateral e cansou no final, porque fazia tempos que não jogava, desde janeiro, e daí o cara mostrou um bom desempenho, na minha opinião. O Pivete elogiou ele pra caramba e acho que ele vai titular nesse jogo. Acho não, tenho certeza que ele vai titular nesse jogo na lateral esquerda. O resto do time é o mesmo. E também com relação ao Della Torre, notícia muito boa, ele está 100% recuperado, jogou no último jogo, né, entrou no finalzinho, coisa e tal, mas a tendência é que ele vá de primeira, titular nesse jogo, nosso artilheiro Guilherme Della Torre. Então, o CSA vai mais forte para esse jogo contra o Vila Nova, beleza? O jogo está marcado para as 19 horas lá em Goiânia, rapaziada. Então, amanhã viajam e no sábado já jogam por lá, beleza? Vamos torcer para o CSA se recuperar nessa competição aí. Bom, agora vamos falar sobre essa questão do executivo de futebol, que está meio complicado, está mal explicado, na verdade. E eu quero trazer para vocês aqui a cronologia dos fatos, né? Depois da saída do Pastana, como se desenrolou os dias, o que as pessoas falaram, o presidente, o Raimundo Tavares, enfim, o que essas pessoas falaram nesses dias para cá, para a gente tentar entender, né? Porque foram mudadas algumas versões e daí a gente está esclarecendo aqui para vocês agora. Bom, dia 6, o Raimundo Tavares aceitou o convite, está aí na capa dessa matéria no GE. E ele diz mais o seguinte, ó, convite do presidente Rafael Tenório, beleza? E ele diz assim, ó, sim, estou de volta. Tive uma conversa com o presidente Rafael Tenório, aceitei o convite dele e volto com muita alegria para somar. Vamos nos reunir ainda hoje para traçar algumas providências imediatas, buscar peças no mercado para o CSA alavancar na Série B. E ainda mais ele diz aqui, ó, eu volto para ficar à frente do departamento, mas não tenho condições de executar as diretrizes traçadas pelo futebol, comissão técnica e presidência do clube. Deixo isso claro para o presidente. Por conta das minhas atribuições pessoais, volto para ajudar nas tomadas de decisões, para sugerir, opinar, mas não como executivo. O clube continua em busca de um novo executivo de futebol, palavras do Raimundo no dia 6, certo? Quando foi no dia 8, ele diz o seguinte, ó, o próprio Raimundo Tavares diz, ó, não foi dito que o CSA iria contratar um executivo de futebol. Foi dito, acabei de ler aqui, né? O executivo seremos eu e o presidente Rafael Tenório.
estamos trazendo uma pessoa para colaborar no dia a dia do clube sob a minha coordenação. Então ele mudou de ideia aqui, mudou de opinião e disse que não tinha dito que iria contratar um executivo de futebol, mas está lá dizendo que sim, que ele disse que iria contratar. Enfim, mas 2 dias depois a história mudou e disse que os executivos de futebol seriam ele e o Rafael Tenório, e queria trazer uma pessoa para coordenar ali o departamento de futebol, né, sob comando dele mesmo. No dia seguinte, dia 9, dia seguinte a essa última entrevista do Raimundo, desembarca aqui em Maceió o Herbson Paulino, certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas ele diz o seguinte, a depender das orientações do clube, ele já deu entrevista dizendo: vamos em busca dos reforços pontuais para minimizar os riscos de erros. Claro que o objetivo é sempre de acertar, junto aos outros setores do CSA, para fazer um trabalho de excelência. Diz mais: recebi e decidi aceitar o convite do CSA. Chego para agregar, para dar ao meu máximo, em busca dos objetivos traçados pelo clube. Vamos nos reunir com a diretoria, comissão técnica, nos inteirar do que já vem sendo executado e dar sequência ao trabalho. Bom, falou aqui o Herbson Paulino. Bom, e a partir daí, vocês já sabem que se tomou essa decisão de trazer esse rapaz, o Herbson Paulino. E quer dizer mais o seguinte aqui, o Raimundo fala depois, numa outra entrevista, que convidou o Herbson Paulino para ser um assessor dele, né? Para ser um assessor por ser amigo dele, é uma pessoa amiga, segundo o próprio Raimundo Tavares falou, e daí esse cara, o Herbson Paulino, vai ser exatamente um assessor do Raimundo. E o Raimundo e o presidente Rafael Tenório serão os executivos de futebol. Mas, Adelmo, o Rafael Tenório é executivo de futebol? Pronto, vai ser agora nessa gestão aí. O executivo de futebol necessita de compreensão financeira, compreensão jurídica, né? Ele é um profissional que precisa tomar conta da base até o profissional. É um cara que precisa desses conhecimentos que eu falei, jurídicos e financeiros, porque é um cara que vai prestar atenção em contratos, é um cara que vai lidar direto com o agente do próximo jogador que vier para o clube, vai tratar com o agente na hora de rescindir um contrato. Então tudo isso requer um conhecimento técnico muito grande, né? Se recomenda que um executivo de futebol seja um cargo estritamente técnico, um profissional adequado e formado para aquela função, porque são muitas atribuições importantes que esse funcionário precisa ter em um clube, e não é recomendado que esse cargo seja atribuído politicamente, né? Isso é recomendação, um consenso de algumas pessoas com quem eu falei. Mas no CSA vai ser assim, o Raimundo Tavares vai ser o executivo. Inicialmente ele tinha dito que iria trazer um executivo de futebol para substituir o Pastana, e ele seria o gerente de futebol, né? O diretor de futebol, melhor dizendo, o cara que iria comandar por cima, e o executivo mesmo, de fato, profissional, que iria substituir Pastana, chegaria. Mas daí mudou de ideia e trouxe esse rapaz, o Herbson Paulino, para ser um assessor dele nessa função. E me surpreende, né, exatamente o próprio Raimundo e o Rafael Tenório serem os executivos do CSA. Eu já vi reiteradas vezes, uma dezena de vezes, o Rafael Tenório falar, eu só não, todo mundo ouviu já, o Rafael dizer que não entende de jogadores, não conhece o mercado de jogadores, não conhece essa atividade, né, de mercado de jogadores, né, especificamente. Olha, tal jogador é muito bom. Então, ele já deixou muito claro isso, que não entende dessa função, né? Ele mesmo já falou isso inúmeras vezes. O Raimundo, quando estava da outra vez, quem era o executivo era o Fabiano Melo, mas numa condição também de parceria com o Raimundo. O Raimundo vivia diariamente no CSA, né? Era um cara que ficava direto ali no CSA. E o seu subordinado era o Fabiano Melo, que fazia essa função de executivo de futebol, né? Entrava em contato, aquela coisa toda, enfim. E o Raimundo ficava diariamente no clube. Nessa situação agora, o Raimundo vai ficar indo pouquíssimas vezes ao clube. E esse Herbson Paulino é que vai estar reportando para ele as coisas que estão acontecendo no ambiente do CSA. E Raimundo e o presidente é que estarão, né, nessa função de contratar jogadores, enfim, de ir ao mercado atrás de peças. Então, eu acho isso assim, surpreendente até. Surpreende porque eles não têm essas atribuições, essas qualificações para isso, cara. E quando o Raimundo foi convidado, a torcida em peso, apoiou a decisão, porque ele disse que traria um executivo, cara que viria realmente para substituir o Pastana, e ele seria o coordenador, o cara que ia tomar conta ali, o superior,
né? Mas enfim, mudou de ideia, trouxe o Herbson Paulino. Eu disse que ia falar do Herbson Paulino para falar melhor sobre isso. Ele é um ex-agente de futebol, ele é um ex-empresário de futebol, de jogadores. Então já chega com essa pecha, né, plantada no peito, entendeu? Um ex-agente de futebol vai estar dentro do CSA nessa função. Talvez não seja ele que vá buscar jogadores no mercado, porque o próprio Raimundo disse que seria ele e o presidente. Mas um cara que é um ex-empresário de futebol, com certeza é o cara que vai indicar os jogadores para o CSA, certo? Então ficou uma coisa muito mal explicada, né? Uma coisa que, sinceramente, eu observando aqui de fora, eu não vejo com bons olhos isso aí. Sinceramente, eu não vejo com bons olhos, né? O CSA já estava num caminho muito profissional nessa área. Trouxe o Barbarotti, trouxe o próprio Pastana, que é um cara, apesar de muitas críticas, é um cara extremamente qualificado para a função. Se você pegar o currículo do Pastana, é um dos caras mais vencedores nessa função. E muito bem qualificado, com cursos, com graduações e tudo mais. O cara é advogado, é tudo. Enfim, o cara tem muito conhecimento sobre essa gestão aí. Tanto é que se falava dentro do CSA que ele tomava conta de tudo dentro do CSA. É um cara que prestava atenção em todos os detalhes, tomava conta de todos os setores do clube praticamente. Então, exercia a função propriamente dita de executivo de futebol. Então, eu acho, já foi tomada essa decisão, né? O próprio Raimundo, o presidente, já falou que o Herbson Paulino vai estar ali sob a tutela dos dois executivos de futebol. Agora o presidente é um executivo de futebol e o presidente do Conselho Deliberativo também é um executivo de futebol. Então ficou muito estranho isso, mal explicado, sabe? Parece que foi um ajeitado que fizeram por causa do passado do rapaz, que não é passado ruim, diga-se de passagem, ele não era um malfeitor, né? Vamos dizer assim, ele é um empresário de futebol. Todo mundo sabe que ganha dinheiro com venda e compra de jogadores. Então, está dentro do CSA e eu acho que isso vai, de certa forma, deixar o torcedor mais atento, mais com os olhos abertos com relação a essa situação. Tomara que dê certo, né? A gente pontua aqui as coisas, mas o pensamento e a ideia é de que dê certo, né? De uma forma ou de outra. Tem que dar certo, né? Mas para isso a gente vai estar sempre de olho aqui nas situações que porventura aconteçam no CSA, beleza? Então, quer saber? Deixa a tua opinião aí nos comentários também. Fala o que você achou dessa conjuntura aí inédita no mundo do futebol. Ninguém nunca ouviu falar sobre isso. Enfim, mas que está sendo implantada no CSA. Repito, tomara que dê certo, mas tá meio estranho o negócio, tá meio fora de ordem, né? Tá meio fora de ordem. Tomara que o CSA arrume em direção às vitórias. E outra coisa, hein? Existe muitas falácias sobre vinda de jogadores que está chateando o torcedor demais. Está chateando o torcedor demais. Era Marcinho, era Wellington Ney, né? Entre outros nomes que estão surgindo por aí. E nada de chegar jogador. Então o torcedor, ele não é bobo. Eu costumo dizer que o torcedor não é bobo. Ele sabe quando está sendo enganado, quando está sendo ludibriado. Então, presta atenção. O bonde está passando. Já estamos na 3ª rodada. Todo mundo se reforçou. Apenas o CSA não, tá bom? Então, isso é um recado e que as coisas corram bem dentro do clube para o bem de todos. Beleza, rapaziada? Então não esquece de comentar, deixa like no vídeo também. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Valeu, tamo junto, um abraço!